Olá, estamos no ar com o programa Vitalidade. Nosso bate-papo de hoje é sobre o Janeiro Roxo, mês de conscientização sobre a hanseníase. Nossa entrevistada é a médica dermatologista Kenselin Oppermann, que possui, dentre outras qualificações, formação no Ambulatório de Dermatologia Sanitária de Porto Alegre, que é referência estadual para essa doença. Kenselin, seja muito bem-vinda, então, aqui ao nosso programa Vitalidade. Muito obrigada, Tati. É um prazer estar aqui e ainda mais num tema tão relevante no nosso país, né? Já que a hanseníase, o Brasil, ele é o segundo país do mundo com maior número de casos, ficando apenas atrás da Índia. Então, ainda é um problema de saúde pública a hanseníase no Brasil. Durante todo o mês de janeiro, especialmente agora no domingo que passou, dia 26 de janeiro, são realizadas uma série de ações para marcar, então, essa luta, esse combate, essa conscientização sobre a hanseníase. Qual a importância dessa campanha e se efetivamente são realizadas essas ações, né, e como elas auxiliam no processo, então, de identificação dessa doença? Então, o Janeiro Roxo, como você mesma já disse, ele foi um mês escolhido para campanhas de conscientização, educação da população em relação ao que é a hanseníase, porque eu acho isso extremamente importante, porque muitas pessoas, primeiro, não sabem o que é hanseníase, e em segundo, as que conhecem ou já ouviram falar que é a lepra, né, um outro nome que nem se usa mais, fala hanseníase ou doença de Hansen, ou aqueles que sabem acham que não existe mais. Mas existe sim ainda, claro que na nossa população aqui no sul é menos prevalente em comparação ao norte, né, a Tocantins, Mato Grosso, Rondônia, toda a região norte é muito mais prevalente do que a região sul. Então aqui no sul essa doença ela fica negligenciada, até mesmo pelos profissionais de saúde que às vezes esquecem de lembrar, né, quando vem, às vezes, sinais, sintomas de hanseníase, em função da prevalência que é mais baixa, mas ainda existe sim. E eu tive o privilégio de ter minha formação no Ambulatório de Dermatologia Sanitária, que é referência para a doença no estado. Então, só no ano de 2000, nós temos 200 casos ativos em uso de PQT, que é o tratamento. Essas são informações do Ambulatório de Dermatologia Sanitária e da Secretaria Estadual de Saúde. E só em 2019, agora o último ano que passou, foram 5 diagnósticos em crianças, em pessoas com menos de 15 anos de idade. Isso é um dado muito preocupante, porque quando a gente tem hanseníase infantil, significa que existem focos da doença que não estão controlados. Então, que pegou da mãe, da avó, né? Nós temos aqui, você trouxe a informação que antigamente era chamada como lepra, né? E essa denominação foi substituída por hanseníase, então, em 1995, com a Lei número 9.010, de 29 de março de 1995. Essa doença ainda ela traz muitos mitos e muito discriminação também, porque antigamente as pessoas que tinham lepras, elas eram isoladas do resto da sociedade. Isso, né? Porque não se tinha tratamento, né? Então, mas isso, a hanseníase é uma doença milenar, na verdade. Então, se ficou o estigma, né, de pessoas com hanseníase que perdiam os membros, que ficavam com deformidades, incapacidades, porque há muitos anos atrás não existia tratamento. Mas a hanseníase, ela é uma doença, né, então, começando a falar um pouco sobre ela, né, o que é a hanseníase, ela é uma doença infecto-contagiosa causada por uma micobactéria, que é o Mycobacterium lepre, ou bacilo de Hansen, por isso que ela tem esse nome hanseníase, em homenagem a esse é o que descobriu o bacilo. E ela, então, ela causa uma infecção na pele e nos nervos superficiais da pele e nos troncos nervosos periféricos, né? Então, ela é uma doença que acomete preferencialmente a pele e os nervos, os troncos nervosos. E por esse motivo, ela vai causar manifestações como manchas, e algumas lesões podem ser hipocrômicas, ou seja, mais claras do que o tom da pele, outras podem ser mais avermelhadas, ou até pode ter uma infiltração, a pessoa fica com a face toda infiltrada, assim, edemaciada, porque ela existe em vários espectros, vários polos, existem
algumas formas clínicas que se diferem umas das outras. E o mais que chama atenção das lesões de hanseníase, que nós temos que cuidar, é porque ela causa perda da sensibilidade na lesão. Isso é a principal informação, que vai nos fazer a pensar no diagnóstico de hanseníase. Então, aqueles quadros com manchas que têm alteração de sensibilidade, porque ela causa uma infecção nos nervos periféricos, ou até mesmo pode haver hanseníase sem mancha, tá? Que acomete os troncos nervosos, os troncos periféricos, e vai causar perda de sensibilidade nas mãos, nos pés, nos olhos, e outro local que for acometido. Como se dá o contágio? Isso, então a hanseníase ela é transmitida pela via aérea, via respiratória, pelas gotículas, né, conversando, mas isso não como é... a gripe, por exemplo? Não é como a gripe. É um contato contínuo e prolongado com quem está infectado. Então, por exemplo, eu simplesmente aqui contigo, por exemplo, se uma de nós tivéssemos, não é o caso, não basta esse contato superficial, breve, né? Então, as pessoas que moram, que convivem muito com a pessoa, que vão entre seres humanos, né, o contágio, e por via aérea. Então, o toque, o abraço, isso não transmite hanseníase, isso até é bom para tirar o preconceito em torno da doença também, né? Exatamente, e tem cura, né? Então, assim, com o tratamento, existe um tratamento que é oferecido pelo SUS, é gratuito. Ele tem uma duração de 6 a 12 meses, dependendo do estágio, da forma da hanseníase. E esse tratamento, ele é oferecido gratuitamente e ele cura a doença, né? Só que qual é que é a maior questão, né? Por que tem tanta preocupação? Porque a hanseníase, ela é uma doença incapacitante, se não feito o diagnóstico precoce. Se não for feito o diagnóstico em fases iniciais, ela pode trazer incapacidades físicas graves, mão em garra, a pessoa perde a sua capacidade laboral, cegueira, perfuração do septo. Então, assim, infelizmente, o Rio Grande do Sul, ele é o estado do Brasil com maior porcentagem de incapacidade grau 2. Por quê? Porque o diagnóstico aqui é tardio. Como é um estado que tem uma prevalência menor do que os outros estados, por exemplo, Norte e Nordeste, o diagnóstico é tardio. E quando é feito o diagnóstico, então a gente tem, para você ter uma ideia, 23% ao diagnóstico tem incapacidade grau 2 de hanseníase, que é uma graduação que a gente avalia funções motoras, de sensibilidade, em comparação a 8% que é a média nacional de incapacidade grau 2. Então, isso é bem preocupante, né? Então, que ao diagnóstico as pessoas já chegam com deformidades, e essas deformidades, elas são permanentes, né? Com o tratamento, elas não vão reverter. Diferente da doença, que com o tratamento cura, entendeu? E você falou algumas formas da hanseníase, às vezes ela é mais branda, outras vezes é mais severa, depende do organismo da pessoa, ou é um ciclo assim que ela passa por diversas fases? Sim, Então, isso vai depender da imunidade do hospedeiro, de cada um, da quantidade de bacilos que ele vai estar exposto, mas é principalmente da reação imunológica que ele vai ter para manifestar uma ou outra forma. Mas sim, ela tem também uma forma, ela pode evoluir para outra ao longo do tempo. Ela pode começar com uma forma, que seria, por exemplo, a forma indeterminada, e ela pode evoluir para uma forma virchoviana, que é a mais assim, expressiva, vamos dizer assim. Então, mesmo lá na última fase pode ser tratada igual, no caso do diagnóstico super tardio. Todas as fases elas devem ser tratadas, tem cura, mas umas fases ou outras elas acometem mais a questão dos troncos neurais, e quanto mais tempo de doença sem tratamento, maiores vão ser as deficiências e as deformidades. Por isso que existe tanto estigma. Porque se a pessoa é diagnosticada de uma forma mais tardia e fica com alguma deformidade, aquilo fica um estigma para a vida toda dela, como pessoa, como trabalhador, como ser humano, né? E ela vai carregar aquele estigma,
porque foi tratado de uma forma mais tardia, mas ela não transmite mais a doença, ela está curada, apesar daquela deformidade que tenha ficado. E o tratamento é feito por antibióticos? São um conjunto de antibióticos que é chamado de PQT, que é poliquimioterapia, em que se faz uma dose administrada, supervisionada, né, com o serviço de saúde, e o resto o paciente segue tomando em casa, monitorando com exames, tudo, a parte clínica. Um tratamento que funciona muito bem e está disponível no SUS. Como o tratamento ele é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, né, que você falou pelo SUS, os postos de atendimento, as unidades básicas de saúde, os médicos de saúde da família, eles estão preparados para identificar, porque na maioria dos casos, eles são a porta de entrada, né? Após uma avaliação, que é encaminhado para um dermatologista, né? Tem muitas pessoas, sim, ou a maioria delas não tem acesso direto ao dermatologista. Ao dermato, claro. Né? Não, inclusive, foi importante você mencionar isso, porque a hanseníase, ela, por ser um problema de saúde pública, ela deve ser dominada, ela deve ser de domínio dos médicos de saúde da família e dos médicos da atenção primária também, tá? Apesar de ela ser uma doença muito estudada na dermatologia, ela é uma doença que deve ser manejada em atenção primária. Então, se o clínico ele se sente apto e capaz a acompanhar o paciente, né, a não ser que tenha alguma complicação maior ou reações rancênicas, que são situações mais difíceis, que aí ele vai precisar de um serviço especializado. Mas não, ela é uma doença que pode ser manejada na atenção primária e por isso são feitas assim cursos, né, capacitações na atenção primária, poderiam ser feitos até mais, né? Acho que não é o suficiente, porque se fosse o suficiente, nós não seríamos o primeiro estado com maior grau de incapacidade decorrente de hanseníase do Brasil, né? Se essas medidas fossem suficientes, nós não estaríamos diante dessa situação. Mas é uma doença de atenção primária e em casos de dúvida, com certeza o clínico ele vai poder encaminhar para um dermatologista ou para um serviço de referência. Nós temos aqui uma campanha da Sociedade Brasileira de Hansenologia, Todos contra a Hanseníase. É uma apostila que está disponível para download, então, no site da... Todos contra a hanseníase no Facebook, né? E ele traz todas as informações que a gente conversou, que é a hanseníase, as formas de contágio, o tratamento, o diagnóstico, os exames, o tratamento. E tem uns dados bem interessantes no final que reforçam, né, o que você falou, que o Brasil é o segundo país, né, com mais casos de hanseníase no mundo, perdendo a Índia, e que a cada ano são diagnosticados 1.000 novos casos de hanseníase no Brasil. E que ainda é um número bastante alto nas crianças menores de 15 anos no Brasil, que foi o dado inicial que você trouxe no programa. Que é muito preocupante, né? Isso, que tem muitas crianças infectadas atualmente, né? Uhum. Mas assim, Tati, a maioria das pessoas tem imunidade contra o bacilo de Hansen. 90% que entram em contato não desenvolvem a doença. Isso é muito relacionado à imunidade, fatores genéticos também. Tá? O quanto que o hospedeiro vai combater essa micobactéria. E ela tem, às vezes, um período de incubação muito longo. Então, a partir do contato, ela pode levar assim, de 2 até 7 anos para desenvolver sintomas. Então, e quais seriam os exames assim que poderiam ser realizados para se definir mesmo o diagnóstico, ou até, por exemplo, num check-up de rotina, poderia ser capaz... Adorei essa tua pergunta. de diagnosticar. Adorei a tua pergunta, por quê, Tati? Porque o diagnóstico de hanseníase é clínico, tá? É o exame clínico que vai fazer o diagnóstico. Infelizmente, não existe nenhum exame de sangue que vai mostrar isso. Nós temos alguns exames complementares que vão, assim, por exemplo, a biópsia de pele, a gente tira um pedacinho para avaliar, ou a baciloscopia, que nós fazemos um raspadinho com a linfa da pele em alguns locais,
lóbulos, cotovelos ou até nas lesões mesmo, para ver se encontramos o bacilo, mas o diagnóstico é clínico, tá? Através do exame da pele, dos sintomas, fazendo teste de sensibilidade das lesões, né? Porque a alteração de sensibilidade térmica é o primeiro que vem. Então, a gente sempre testa a sensibilidade, isso é fundamental, porque é isso que vai fazer o diagnóstico. A palpação dos nervos periféricos para ver se tem às vezes não dor, se manifesta, né, dor ou espessamento ou neurite, né? Ou algum até assim ressecamento nos olhos, os outros sintomas de acometimento neural periférico. É clínico, é da avaliação do médico que vai ter esse diagnóstico. Quando não tem as manchinhas na pele, é mais difícil de identificar ainda. Mais difícil, acaba sendo mais tardio o diagnóstico, porque nós temos que fazer um diagnóstico diferencial com outras condições que podem causar essa perda de sensibilidade ou essa parestesia, né? Às vezes a pessoa surge assim porque tropeça no chinelo, faz uma ferida, uma úlcera no pé que nem percebe, que não dói, né? Se queima e não sente, né? Então esses sintomas assim, que essas histórias que são trazidas, elas são bem comuns assim quando o paciente não tem, mas aí a gente vai examinar e geralmente a gente encontra algo a mais que corrobore com o diagnóstico. E aí sim, podemos abrir mão de uma biópsia ou da baciloscopia, mas não se faz nenhum exame de sangue para fazer esse diagnóstico, é clínico mesmo. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Vitalidade de hoje traz esclarecimentos sobre a campanha Janeiro Roxo, mês de conscientização sobre a hanseníase. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. Quando descobri que estava grávida, várias preocupações vieram na minha cabeça. O que ele vai ser quando crescer? Será que vai nascer com saúde? Por isso, a primeira coisa que fizemos foi o teste de sífilis no pré-natal. Quanto mais cedo a gente descobrir, melhor para tratar. Assim, a gente não só cuida da nossa saúde, mas também impede que a doença seja transmitida para o nosso bebê. Faça o teste de sífilis, proteja o seu futuro e do seu filho. Ministério da Saúde, Governo Federal. O programa Vitalidade está de volta nesse segundo bloco, além da hanseníase, vamos falar sobre outras doenças de pele comum na população brasileira. Nossa conversa é com a dermatologista Kenselin Opperman. Kenselin, então, no primeiro bloco falamos bastante sobre a hanseníase, formas de contágio, tratamento, sim, a cura, né? Para a hanseníase é importante deixar isso bem claro. E você falou, né, nós somos o segundo país com o maior número dessa doença, atrás somente da Índia, e aqui os estados onde tem a maior concentração da doença, que são Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará e Piauí, né? Mas no caso do Rio Grande do Sul tem uma situação preocupante, que como as pessoas não estão muito acostumadas, o diagnóstico às vezes é tardio. E acontece mais incapacidade pela hanseníase no nosso estado ao diagnóstico, né? Por ser tardio, por não se pensar, por se esquecer, por não ser tão frequente como no norte do Brasil, por exemplo. A hanseníase, ela é causada por um bacilo, como você falou. É uma micobactéria. Uma microbactéria, mas nós temos diversas outras doenças que também, né, acometem a pele. Nós tivemos um programa falando sobre o câncer de pele, que é uma grande preocupação, principalmente agora no verão, né, durante
Dezembro laranja, também conversamos com uma dermatologista falando sobre os casos de câncer de pele, né? E gostaria que você falasse um pouquinho mais de algumas doenças que até podem ser inicialmente confundidas com a hanseníase, né? Se quiser trazer alguma contribuição mais a respeito do câncer de pele, também fique à vontade. Mas assim, vitiligo, melasmas, psoríase, então o que é importante a população saber para, de repente, não confundir com a hanseníase, né? Se elas são parecidas ou não, né? Sim. Vou deixar teu olhar de especialista. Sim, Tati. Então, assim, na dermatologia nós estudamos mais de 4.000 doenças de pele, né? Então, e muitas vezes elas se assemelham. Tanto até nós falamos de hanseníase, existem vários diagnósticos diferenciais de hanseníase, mas que muitas vezes só o especialista vai ter aquele olho clínico para saber diferenciar uma coisa de outra, né? Então, até mesmo a ptiríase versicolor, que você estava me comentando, que é uma condição muito frequente, que é uma infecção fúngica muito superficial, uma micose superficial da pele, causada por um fungo chamado malacésia, e que é bem comum agora no verão, que é o pano branco, né, que ficam aquelas manchinhas. Ela é versicolor, o nome, ptiríase versicolor, então ela tem várias cores, ela pode ter manchinhas mais claras, manchinhas mais rosadas, manchinhas mais marrons, e tem uma leve descamação. Isso acomete geralmente o tronco, né, e tem um tratamento muito simples e se resolve. Isso também seria um diagnóstico diferencial com hanseníase, mas são bem aos olhos do leigo, né? Mas são situações bem diferentes. E isso acontece mais nessa época do ano por causa do excesso de suor, isso, praia, do calor, interfere? Isso, interfere. Porque é fungo, e também porque as pessoas tendem a pegar mais sol e ficam mais bronzeadas, então as lesões elas aparecem mais, né? E o vitiligo, ou a vitiligo? O vitiligo é uma condição autoimune em que acontece a destruição dos melanócitos, que são as células que produzem a melanina, que dão o tom da nossa pele. Então, por situações imunológicas, se perde aquela tonalidade e causam manchas brancas, né? Manchas assim acrômicas, né? Tipo da cor da cadeira. É uma lesão, é uma doença, então, geralmente crônica e benigna, tá? Ela vai se manifestar na pele, não vai trazer nenhum dano maior à saúde. Ela costuma ter algumas associações com doenças da tireoide, então nós geralmente pedimos exames ou outras doenças autoimunes, né? A ansiedade e a pode ser gatilho para surgimento, o gatilho para surgimento de vitiligo, tá? Estresse, situações de ansiedade, isso pode ser o desencadeante inicial, não é a causa, mas é uma doença multifatorial e autoimune, né? Tem a ver com a imunidade. Mas além das manchas brancas, ela não vai causar nenhum problema maior, assim, a não ser estético, para quem tem, acaba sendo incômodo, às vezes as pessoas não querem... regride. Com o tempo ela pode mesmo, se for uma manchinha pequena, ela pode repigmentar sozinha, tá? Dependendo da evolução. Mas existem tratamentos para o vitiligo também, e as pessoas devem procurar o dermatologista para decidir o que vai ser melhor para cada um. Temos também a psoríase. Sim, a psoríase é uma doença crônica também, multifatorial, que tem fatores imunológicos, genéticos, ambientais que, né, colaboram para que ela surja. E ela tem, como eu falei, essa evolução, esse comportamento mais crônico. Não é contagiosa. Todas essas doenças que nós estamos falando não são contagiosas, vitiligo, psoríase não são contagiosos, são doenças da própria pele, diferente da hanseníase, que é sim uma doença infecto-contagiosa. E a psoríase, ela tem diversos tratamentos, desde os tratamentos de passar até medicamentos de tomar e injeções, que são os imunobiológicos, que é um tratamento novo até certo ponto, mas que está mais disponível, com mais fácil acesso agora à população, para situações mais graves. E o tratamento vai depender muito da extensão e da gravidade de cada caso. Ela pode acontecer desde manchas na pele até acometer o couro cabeludo. Hoje mesmo atendi 2 pacientes com psoríase do couro cabeludo, que, enfim, vinham tratando para caspa, né? Isso é uma condição que faz o diagnóstico diferencial, que é a dermatite seborreica, que nós conhecemos por caspa, é a dermatite seborreica, que é bem comum também.
causa essa descamação no couro cabeludo. E nesses 2 casos eram psoríase do couro cabeludo, que então nós estamos tratando com tópicos, mas que se for o caso, se for necessário, nós vamos entrar com medicação, porque causa uma comorbidade bem grande para quem tem. Né? Coceira? Coceira, descamação, a pessoa coloca a roupa, está sempre descamando, isso não é agradável para quem tem, né? Causa um desconforto. Então essas doenças todas têm tratamento e você pode conviver muito bem com elas. Com o tratamento, elas têm controle, não tem cura, mas elas têm controle. E aí, hoje em dia nós temos muitos tratamentos para todas essas condições, a psoríase é uma delas, principalmente. Outra preocupação, principalmente das mulheres grávidas, são os melasmas, principalmente no rosto, né? Mas pode outra faixa etária ser atingido, não só mulheres, por exemplo, durante a gestação? Sim, até homens podem ter melasma. O melasma, não confundem com melanoma, né? Às vezes as pessoas melanoma confundem. É câncer. Isso, o melanoma é o câncer de pele, aquele das manchas enegrecidas, né? O melasma, ele é um distúrbio da pigmentação da pele, né? Que acontece em manchas, como tu mesmo dissesse, é mais comum na época da gestação por fatores hormonais que acabam agravando o melasma. E ele também não tem cura, tá? Então, quem tem o melasma tem que redobrar muito, tem tratamento, temos como clarear, mas não tirar por completo essas manchas, né? Não existe um milagre, alguma coisa que eu vou te dar, que eu vou tirar todas as tuas manchas. A base do tratamento é uma rigorosa fotoproteção. A gente sempre orienta o protetor, geralmente com cor, com um pigmento, que vai proteger também contra a luz visível, que é essa luz que nós estamos expostas diariamente, né? Não só o sol, mas a luz visível também. Então, fotoproteção adequada, os clareadores que nós usamos de rotina. Existem os clareadores mais fracos para o verão, os mais fortes, os ácidos mais fortes para o inverno. E nós fazemos essa alternância de tratamento. E também, como um tratamento adjuvante ao melasma, nós indicamos microagulhamento, peelings seriados, né? São tratamentos que ajudam a melhorar, diminuir essas manchas, mas não tirar elas por completo. E é no rosto? Só no rosto? Pode ter melasma extrafacial também. Pode ter nos braços, em outras regiões do corpo também pode ter melasma. Ele é mais comum na face, né, que é onde está mais exposto, mas pode ter em outras partes do corpo. Outra doença de pele são as rosáceas. Posso chamar de doença? É uma doença, a rosácea. A rosácea é uma doença de pele também crônica, em que nós temos uma alteração do arcabouço da pele, de constituição, e uma hiperreatividade vascular a nível da derme, na pele mesmo. Então, nós temos os vasos se dilatam muito facilmente a estímulos externos e até internos. Então, a pessoa está nervosa quando se expõe ao sol, ou quando tem uma mudança abrupta de temperatura, ou quando usa produtos irritantes, né, que aplica na pele. Acontece mais em pessoas de pele clara, né, que é muito comum aqui na nossa região. Fototipo 1, 2, né, descendentes de europeus, isso é bem comum. E deixa aquele quadro assim das bochechinhas mais rosadas, mais vermelhinhas, com os vasos mais dilatados, e podem ter outros graus também, como algumas bolinhas simulando um quadro de acne ou espinha, né? Mas que se trata de uma rosácea e tem tratamento também. E pode acometer tanto crianças quanto pessoas mais velhas? Pode, mas é bem raro em criança, tá? A rosácea, ela é muito rara em criança, ela é mais comum na faixa etária adulta, né? E idosos também, mas na faixa dos 30, 40 anos ela começa a surgir, e aí ela predomina nessa faixa etária. A desidrose, ela também costuma ser desencadeada por questões psicológicas? Sim, a desidrose é um tipo de eczema, o sinônimo é o eczema desidrótico, que é um quadro que assim não tem bem uma causa, tá? Se pensa assim que a alteração da barreira cutânea também pode favorecer, então quem lida muito com, enfim, detergentes, produtos de limpeza, álcool, ou estão com as mãos sempre ressecadas, isso pode favorecer, assim como quem tem excesso de sudorese nas mãos
também podem ter mais desidrose, mas não quer dizer que isso seja a causa, né? É um conjunto de fatores. E é um quadro que começa com pequenas bolinhas d'água em torno dos dedos, e aquilo coça, né? E aí acaba estourando, formando uma feridinha, e é um quadro recorrente, tem surtos, né? E aí isso resolve, passa por completo, volta, acontece de novo. Não tem também uma cura, mas nós O fato de usar o celular, o tablet, prejudica? Não, Ou não tem? Não tem evidência científica em relação a isso, né? Nós não temos estudos para falar isso. Mas o importante é manter a hidratação da pele, né? Quem, enfim, lida muito com água tem que lavar as mãos com muita frequência, até mesmo eu, que estou sempre examinando os pacientes, tem que lavar a mão várias vezes ao dia. Tem que sempre ter um creminho para passar, para manter a hidratação da pele. O álcool gel, ele costuma ressecar também as Sim, mãos? Tem resseca. pessoas que têm bastante costume, Resseca, né? tanto é que assim, quem tem desidrose dos meus pacientes, eu acabo não recomendando pelo potencial irritativo, né, da questão. Tem pessoas que têm essa desidrose bem intensa e enfim, nós usamos as mãos para tudo, trabalhar, enfim, então acaba prejudicando, pode acontecer nos pés também, né. E quanto mais estressado, mais episódios. Muitas doenças da pele, nós temos esse fundo emocional bem importante, assim, ó. Os eczemas, né, a dermatite atópica, a psoríase, a alopecia areata, que também é uma outra doença autoimune, né, que é aquelas placas de queda de cabelo que ficam tipo em moedas assim, né? Pode acontecer só o couro cabeludo ou toda a pele. Então todas essas doenças nós sabemos que elas têm sim, já existem muitos estudos que elas têm uma associação com o estresse bem importante, que a piora delas é em decorrência também à presença do estresse. Você falou da dermatite atópica e também temos a dermatite de contato, né? Qual é a diferença dentre as duas? Dentre as duas? Então, a dermatite atópica, ela também é uma doença crônica. Geralmente ela surge na infância, tem associação com asma, rinite, e ela vai dar uma pele muito sensível e muito ressecada. Então, tem algumas áreas da pele que elas ficam assim avermelhadas, com coceira. Isso tende a melhorar com o passar dos anos, com o crescimento da criança, mas ela pode surgir na vida adulta também, não é só da infância, mas ela costuma surgir na infância e é um defeito da barreira de hidratação da pele, tá? Não tem as gordurinhas que nós temos naturais da pele, então nós temos que sempre restaurar a hidratação, né, da pele, entre outros cuidados que nós sempre orientamos em consulta, em relação ao banho, né? Tudo que pode afetar. Não tomar muito quente. Não tomar banho muito quente, não utilizar muito sabonete, que acaba tirando a barreira. São pessoas que têm uma pele mais sensível e mais predisposta a ter alergias, né? Então, quem tem a dermatite atópica, o ideal é que procure também um dermatologista para acompanhar, porque vão ter períodos de crise e períodos de remissão em que a pessoa fica bem. E nesses períodos de crise a gente dá um tratamento mais específico. Durante a manutenção nós sempre reforçamos muito os hábitos de hidratação, né? E a dermatite de contato já é bem diferente, apesar de ter o nome dermatite na frente, né? Na dermatologia nós temos muitas dermatites, mas que só carregam o nome, daí vem o sobrenome. Então, nesse caso, o sobrenome que vai fazer toda a diferença. A dermatite de contato é quando nós temos um contato com qualquer substância do ambiente e desenvolvemos uma alergia. Tá? Esse processo ele pode ser alérgico ou não alérgico, né? No caso, ele pode ser uma dermatite de contato irritativa. Um exemplo clássico é a mão das donas de casa, que estão sempre cozinhando, lavando, enfim, e aí causa uma dermatite de contato irritativa, com aquele ressecamento, lesões avermelhadas, coceira nas mãos, feridas, até fissuras. E temos a dermatite de contato alérgica, por exemplo, a quem tem alergia ao brinco, ao níquel,
que daí envolve uma alergia mesmo no seu nome literal, assim, né? O sistema imunológico acaba produzindo células de memória, né? A imunidade, ela produz células de memória que, ao contato novamente com essa substância, desencadeia o eczema, a dermatite. Nós falamos então sobre diversas doenças de pele, vitiligo, melasma, a pitiaríase versicolor, psoríase, desidrose, as dermatites, as rosáceas. E embora elas tragam desconforto estético, coceira, elas são bem diferentes da hanseníase, que pode trazer implicações mais sérias, né? Sim. Essas outras todas que você citou, elas são doenças, em geral, crônicas, né? A pitiríase versicolor não, a pitiríase versicolor é um funguinho, uma micose, mas são doenças que, apesar de serem crônicas, elas não vão causar incapacidades, né? Já a hanseníase, ela tem esse potencial de trazer deformidades, incapacidades e muito estigma, muito preconceito para quem tem ou teve, apesar dela ter cura, né? Então, assim, a gente está falando de duas situações bem diferentes, uma doença que tem cura, que tem tratamento e tem cura, que é a doença da hanseníase, que é infecto-contagiosa e que traz toda essa carga, né? E outras doenças de pele crônicas que têm tratamento e que também não são contagiosas, né? Psoríase, vitiligo, dermatite atópica, todas essas doenças, elas não são contagiosas, elas são da própria pele da pessoa que carrega elas, né? E tem tratamento. E todos podem conviver muito bem com elas, fazendo o tratamento direitinho, podem ter uma qualidade de vida muito boa. Isso é importante, né? A gente sempre preza pela qualidade de vida das pessoas, que elas convivam bem consigo mesmas, que elas estejam bem, né? Que aquilo não seja um impeditivo para nada na vida delas. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que deixasse uma mensagem a quem está nos assistindo sobre pequenos hábitos ou dicas que pudessem deixar a nossa pele mais saudável, né? Então, Tati, os cuidados da pele, eles, assim como tudo, nós temos que ter uma rotina de cuidados, começando pelo protetor solar, né, que eu sempre bato nessa tecla, tento educar as pessoas ao meu entorno da importância do protetor solar, que ele não vai só prevenir câncer de pele, ele vai prevenir envelhecimento e manchas, né, então um FPS pelo menos 30 ou mais. Manter o hábito de limpeza da pele, para a gente desobstruir os poros, tirar o excesso de poluição que a gente carrega ao longo do dia. Então, ter um hábito de higiene da pele e a hidratação, né? Então, a hidratação também é importante. Existem hidratantes para peles oleosas, existem hidratantes para peles secas. Isso vai ser sempre definido com o seu dermatologista, o que a tua pele está precisando naquele momento, né? E outra coisa muito importante é nós procurarmos estar bem com a nossa pele, né? Que nós, se alguma coisa não está bem, nós consigamos procurar ajuda e procurar atendimento especializado para que a gente conviva bem com a nossa pele e que, por exemplo, se você é branquinho, seja feliz branquinho, você não precisa ficar moreno, né? Enfim, cada um com as suas características, com a sua beleza, né, que são únicas. Isso nada substitui, cada um de nós, cada um de vocês é único e nós temos que nos cuidar e nos proteger. Você também tem uma página no Facebook, uma no Instagram, que costuma dar várias dicas, né, sobre saúde, sobre dermatologia. Pode divulgar, então, para quem está nos assistindo? Tá bem. Então, assim, eu tenho realmente o meu Instagram, é @dermato.counseling. Ali eu costumo colocar algumas dicas, informações relevantes, importantes em relação a cuidados gerais na dermatologia, que a dermatologia é uma área muito ampla, né? Envolve a parte clínica, a parte estética, a parte de procedimentos e sempre tentando respaldar essas minhas publicações baseadas em evidência, né? Que sempre buscando pela segurança e pelo melhor pelo paciente. A Counseling também é integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né?
Sim, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e membro também da Sociedade Brasileira de DST, da Sociedade Brasileira da seção RS, né? E atualmente é teleconsultora em dermatologia do projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E estou concluindo meu mestrado na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Muito obrigada, então, Kenslin, pela sua participação e por todos esses esclarecimentos sobre a hanseníase e essas outras diversas doenças de pele mais comuns, então, à sociedade. Eu que agradeço pelo convite, Tati. Um prazer estar aqui divulgando essas informações. Muito obrigada. O programa Vitalidade chegou ao fim. Hoje conversamos com a médica dermatologista Kenslin Opperman sobre hanseníase e outras doenças de pele. Esse programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da NET, e será exibido no Facebook da TV. Todas as edições do Vitalidade estão disponíveis no canal da TV Câmara no YouTube. Lembramos que sugestões de pautas sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar e comportamento podem ser enviados por esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Até o próximo programa!